When we fight, we win. And we will make America great again. Olá, sejam bem-vindos ao Burro Elefante, o novo podcast do Expresso e da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento sobre política norte-americana. A começar hoje e até à semana das eleições de 5 de novembro, vamos estar consigo todas as semanas para discutir o estado da corrida do outro lado do Atlântico, que promete mudar as nossas vidas. Mas a atualidade será apenas o aperitivo, num podcast que terá todas as semanas um convidado para nos ajudar a discutir um tema estrutural que marca este ato eleitoral. Para além do imediato, vamos tentar discutir as forças por trás das grandes transformações políticas a que assistimos nos Estados Unidos. Comigo tenho o Pedro Magalhães, investigador do ICS, focado em eleições e democracia. Olá, Pedro. Olá, João. E eu sou o João Maria Jones, sem estes pergaminhos, mas com uma obsessão por este tema. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Como estamos no primeiro episódio, valia a pena, antes de tudo e demais, explicarmos o nosso nome, para não haver confusões e andarem a escolher qual de nós é que merece ser associado ao burro e ao elefante. Podes começar. Mas também podem fazer isso. Podem. Pouca gente fez até agora. É verdade. É pena. Eu vou ficar sempre bem que são dois animais com os quais eu simpatizo bastante. Mas a história é a seguinte. A pessoa mais associada a isto é uma pessoa que é considerada o pai do cartunismo americano, o Thomas Nast. Thomas Nast era imigrante, nasceu na Baviera. Foi com os pais muito cedo para os Estados Unidos, era péssimo aluno, mas era muito bom a desenhar. E tornou-se uma figura importante e muitas pessoas dizem muito influente até nos resultados das eleições. E o que é que ele fez? Não foi a primeira vez que o burro foi associado aos democratas. Essa história vem de umas eleições em 1826, salvo erro, com o Andrew Jackson, em que... 28. Em que lhe chamavam Jackass. Ele gostou da ideia porque quis associar essa imagem a de uma pessoa obstinada. E depois, muitos anos mais tarde, o Thomas Nast recuperou essa ideia nos seus cartoons. E é também ele também não foi quem originou essa ideia, mas é também ele que acaba por associar nos seus cartoons o elefante ao Partido Republicano. É importante dizer que o Pedro está a ler uma biografia do Thomas Nast, portanto, mais referências a Thomas Nast podem surgir. E também lembrar que há sempre estas coisas sobre o que é que tem impacto ou não numas eleições desde o século XIX e nunca verdade. Ninguém sabe muito bem dizer o que é que teve impacto ou não. É verdade. Pedro, queres seguir para apresentar a nossa convidada, a nossa primeira convidada? Sim, nós vamos ter sempre um convidado ou uma convidada, e a convidada de hoje é a Mafalda Pratas. A Mafalda Pratas cresceu em Lisboa, mas nasceu em Minneapolis, no estado de Minnesota, o que faz dela pelo menos a segunda pessoa mais interessante que nasceu em Minneapolis, sendo que a primeira é obviamente o Prince. Licenciou-se em Economia e Ciência Política na Universidade do Illinois e terminou há muito pouco tempo o doutoramento em Ciência Política na Universidade de Harvard. Ela faz investigação sobre comportamento eleitoral, sobre a forma como este comportamento é afetado por instituições e pelos partidos políticos, e também sobre os temas da desigualdade política e da representação, estudando vários países europeus, mas também os Estados Unidos em perspectiva comparada. A Mafalda escreve também uma coluna quinzenal no Observador. É uma coluna que eu queria aconselhar muito, porque é um bocadinho diferente daquelas colunas pastilha elástica, mastiga, deita fora. É uma coluna que se pode ler muito tempo depois dos eventos de que ela fala. Está ligada à atualidade, mas fala também de muitas coisas estruturais. São colunas muito informadas, muito pensadas. A Mafalda é uma pessoa brilhante e, portanto, nós estamos muito contentes em ter-se juntado a nós deste primeiro episódio. Olá, Mafalda. Olá, bem, com esta introdução, não sei se vou conseguir chegar a essa caracterização durante o episódio. Está descansada. Obrigado por teres aceitado este convite. Eu não tenho a certeza absoluta ainda, há uma pessoa a quem eu tenho de perguntar, mas eu julgo que és a única convidada que pode votar nas eleições americanas, é verdade?
Sim, é verdade, eu posso votar, desde sempre votei. O meu primeiro voto foi em 2012, portanto na segunda eleição de Barack Obama, e desde então votei sempre ou no estado do Illinois, no Midwest, onde vivi, ou no estado do Massachusetts. Ambos os estados, como muitos ouvintes não saberão, vais decidir a eleição. Não, exatamente, não vou decidir a eleição. No entanto, o meu distrito para a Câmara dos Representantes é um distrito bastante competitivo. A certa altura era um dos mais competitivos dos Estados Unidos, porque tem quer votantes liberais, normalmente ligados à tecnologia e à universidade, mas também votantes mais, digamos, rurais, ou votantes mais da América suburbana tradicional, e portanto é um distrito, apesar do meu voto presidencial não valer a pena, o meu voto para o Congresso vale a pena. Certo. E costumas votar em todas as eleições? Sim, costumo votar em todas as eleições. Incluindo governador, não sei o quê. Isso é que foi competitivo no Massachusetts alta. Também. Nós normalmente vamos iniciar este podcast com, digamos, alguns minutos sobre a atualidade, sobre o que é que aconteceu na última semana, mas como este é o primeiro episódio, a última semana é pouco. E o que eu te queria pedir... Apesar de ter sido uma boa última semana. Foi uma boa última semana com o debate, mas o que te queria pedir era que nos dissesses qual é a tua história sobre como é que chegámos aqui, quer dizer, como é que chegámos a este estado desta corrida presidencial. Como é que avalias, como é que tratas estes últimos anos? Sim, eu acho que a resposta a essa pergunta pode sempre ir tão para trás quanto nós quisermos, não é? E, portanto, dizer que algumas das correntes políticas que se vêem hoje em dia são correntes já que se vêm tendo vindo a desenvolver há décadas. Mas eu acho que, se calhar, para nos focarmos mais na atualidade, eu diria que há dois lados para responder a essa pergunta. Por um lado, porque é que são estes os candidatos específicos que estão de um lado e do outro, não é? Porque é que é Kamala Harris a candidata democrata e porque é que Donald Trump é o candidato republicano. E por outro lado, porque é que a eleição parece estar, de acordo com todas as sondagens, extremamente empatada, não é? Como eles chamam um toss-up, é quase como atirar uma moeda ao ar e pode ganhar um ao outro. Porque é que está tão competitiva, tão empatada nesta altura do campeonato? E se calhar para muitos eleitores portugueses e europeus isso pode ser um bocadinho estranho, porque acham que Donald Trump é uma figura que num sistema partidário europeu não conseguiria ter tantos votos, mas nos Estados Unidos aparentemente cerca de 50% do eleitorado, um bocadinho menos, parece votar nele e gostar dele. Desculpe interromper, Mafalda, só uma pequena pergunta sobre isto. Nos dias que se seguiram ao 6 de janeiro, tu alguma vez imaginaste que Donald Trump tivesse um futuro político? Pois, eu acho que essa de facto é a grande questão desta eleição e que eu não tenho visto muito bem analisada e que eu espero que no futuro se venha ainda a fazer esta história, que é porque é que depois de 2020 o Partido Republicano, ao contrário de quase todos os partidos políticos do mundo, em que quando um candidato perde, geralmente é substituído e há outro líder e que vai tentar, não é? Novamente na eleição seguinte, porque é que o Partido Republicano ficou tão colado a Donald Trump e porque é que teve tanta dificuldade em arranjar um candidato alternativo? É evidente que em 2020 o candidato seria Donald Trump, porque era portanto, o incumbente, isso é a palavra geralmente americana, há quem não goste, mas é a palavra americana para o candidato que está no governo, na presidência. Nós aqui vamos ter muitos anglicismos, vamos bater o recorde, se calhar. Exatamente, e não é muito bonito, mas às vezes tem de ser. E tem sentido que em 2020 fosse obviamente Donald Trump o candidato, mas porquê é que em 2024 não surgiram outras alternativas, não é? Porque é que não surgiu, a certa altura falou-se muito de Ron DeSantis como um potencial substituto de Donald Trump, mas o próprio falhou muito cedo nas primárias contra Donald Trump. Nikki Haley também não teve grande sucesso eleitoral e, portanto, deu a entender que a base do partido quase que se impôs um pouco, talvez, às elites do partido. E eu acho que, de facto, esta é uma pergunta que não está muito bem respondida. Eu posso tentar dar uma ou duas pistas porque é que talvez isto seja assim. Acho que, sem dúvida, o facto de, no sistema partidário norte-americano, que é um sistema de base presidencial, os partidos têm extrema dificuldade em arranjar líderes que não sejam os presidentes quando estão na oposição. Há uma grande dificuldade em arranjar um líder para os 4 anos em que um partido está na oposição e, portanto, neste caso, como Donald Trump nunca concedeu a eleição, digamos assim, e houve toda esta discussão à volta
dele dizer que nunca perdeu a eleição, digamos que o partido nunca quis ir para a frente. Mas, de facto, eu acho que isso é um grande puzzle, como nós chamamos, os académicos, de porque é que o partido não se coordenou à volta de um candidato alternativo, porque a verdade é que, geralmente, quando um candidato já perdeu, e também perdeu, é preciso dizer, nas eleições intermédias de 2022, os candidatos mais apoiados por Donald Trump foram os candidatos republicanos que tiveram menos sucesso eleitoral nas intermédias, e, portanto, porque é que eles simplesmente não substituíram? Porque, em geral, um partido quer ganhar, não é? E, portanto, quer ter o resultado mais elevado possível. Mafalda, só acrescentando aí uma coisa, houve alguns candidatos apoiados por Donald Trump que seguiram a mesma estratégia, não é? Negar que tinham perdido as eleições, como, por exemplo, Kari Lake no Arizona. E isso depois também impede que se siga em frente. Sim, mas, por exemplo, olhando para o estado do Ohio, que o Pedro conhece bem, que é o estado do candidato vice-presidencial, J.D. Vance, é um exemplo ótimo, porque nas eleições intermédias, o governador atual, Mike DeWine, que é um governador mais, digamos, de uma ala menos extremista do Partido Republicano, é um republicano mais tradicional, valores conservadores e economia menos estatal, digamos assim, mais liberal, com menos impostos, teve um resultado muito superior e uma eleição muito mais confortável do que J.D. Vance, que era o candidato mais trumpista. E quem foi escolhido, apesar de tudo, para ser candidato vice-presidencial é alguém como J.D. Vance e não alguém como Mike DeWine. Eu acho que também é possível, para além dessa dificuldade em coordenar toda a elite do partido num candidato alternativo a Donald Trump, há talvez dois fatores, que é, por um lado, estas elites temem que a base de Donald Trump, sendo tão motivada para o apoiar, não é? Sendo tão intensa aparentemente, não iria abandonar durante as primárias e, portanto, algumas elites, se calhar, perceberam que se calhar o mais fácil seria deixá-lo concorrer outra vez para numa próxima eleição, então aí sem Donald Trump terem a sua real chance de ser eleitos, não é? E falo aqui talvez de Ron DeSantis, mas a verdade é que não foi possível coordenar o partido à volta de um candidato alternativo. E eu acho que sim, a estratégia dele de nunca negar ter perdido a eleição foi também, ajudou a criar essa narrativa de que ele permaneceu o líder do Partido Republicano durante estes últimos 4 anos. Ele foi o líder efetivo do partido, não foi outro líder, não houve outra pessoa que surgiu para tomar o seu lugar. E, portanto, aqui estamos com Donald Trump. Pelo contrário, e isso é a parte mais gira, é que Kamala Harris representa precisamente o oposto, representa precisamente, ela é a candidata porque as elites do Partido Democrata se coordenaram à volta de uma candidata para substituir Joe Biden, porque calcularam... Deixa-me só perguntar-te aqui uma coisa antes de aprofundarmos no Partido Democrata, só no Partido Republicano, que é, não dirias mais que para além da falta de coordenação são apostas falhadas? Porque eu diria que para o histórico de níveis de coordenação em primárias que têm acontecido nos grandes partidos americanos, a coordenação de financiadores e de grandes apoios à volta de Jeb Bush, e depois a coordenação já recuando até 2016, e depois a coordenação de última hora, vamos escolher alguém que lhe consiga ganhar nesta reta final à volta de Ted Cruz, que até contou com o apoio de Jeb Bush, e depois a coordenação de 2020 à volta de Ron DeSantis, até foi grande para os padrões históricos ou seja, os partidos americanos são fracos, não é? Mas até houve muita gente, eu diria que até se calhar há mais ineficiência das apostas escolhidas, particularmente em 2016, e em 2020 isso que falavas, mas se calhar mais isso, ou seja, o medo de atacar Donald Trump porque acham que isso vai dificultar hipóteses futuras, porque têm medo do ataque de volta. Donald Trump teve em julgamentos consecutivos a ser defendido pelos seus opositores políticos durante uma primária. Isso é pouco normal. Portanto, se calhar pedir-te para aprofundares um bocadinho esta ideia da coordenação, porque eu de fora tive a ideia que houve alguma coordenação à volta de alternativas. Talvez tenha havido uma coordenação ao nível das elites, não tanta como se calhar devia ter havido, porque o campo das primárias permaneceu com muitos candidatos, especialmente em 2016, durante algum tempo, e já houve alguns cálculos sobre se as massas se tivessem coordenado e, portanto, se todos aqueles que não votaram em Donald Trump como primeira opção se tivessem coordenado noutro candidato, os eleitores falam, não as elites. De 50%, exatamente, portanto, Donald Trump não tem a maioria, tem uma pluralidade, mas não tem a maioria da primária republicana em 2016. Mas também é verdade que Donald Trump provavelmente era a segunda escolha de muitas das pessoas que votaram
noutros candidatos, e aí acho que provavelmente gostaram da inovação, do carisma dele como candidato. Agora, em 2020 eu creio que não havia qualquer hipótese dele não ser o candidato, ele era o presidente em funções, tinha de ser o candidato. Em 2024 é que de facto volta de novo esse puzzle e de facto eu acho que qualquer partido, por exemplo o Partido Democrata, se o seu candidato estivesse em 4 processos judiciais, mesmo que sejam processos judiciais questionáveis, alguns que sejam politicamente motivados, podemos ter todas as críticas possíveis, mas de facto qualquer candidato que tenha 4 processos judiciais em curso em estados diferentes, provavelmente não iria conseguir sobreviver a uma nomeação. E quando o Ron DeSantis entra na corrida, entra já a perder, mas chegou a estar um bocadinho à frente de Donald Trump nas sondagens, e pelo menos empatado. Portanto, o que eu diria é que se calhar mais do que não ter havido essa vontade, a campanha do Ron DeSantis foi uma coisa particularmente desastrosa. Não, eu acho que talvez o que se passa um bocadinho no Partido Republicano, e isto sempre foi uma dificuldade histórica no Partido Republicano, é alinhar, digamos, aquilo que as elites conservadoras e especialmente as elites ligadas, portanto, às empresas e, digamos, ao mercado querem e aquilo que a base eleitoral quer. E muitas vezes estas duas coisas não são, não levam à mesma conclusão. E eu acho que provavelmente o que se passou um bocadinho com Ron DeSantis foi isso, ele era claramente o candidato que as elites prefeririam, mas provavelmente não é o candidato que apela mais à base e, portanto, nessa luta... Mas apresentando-se à direita do Donald Trump, isso é que foi curioso. Apesar de muita gente em Portugal ter dito que era a escolha moderada. À direita agora, porque, por exemplo, muita gente também, eu conheço alguns votantes na Flórida, democratas, que acham que em algumas coisas ele teve um estilo, antes agora desta sua investida nacional, tinha um estilo de alguma... ele gostava de se apresentar como sendo uma pessoa com competência executiva e tecnocrata, certamente mais informado sobre as várias políticas públicas do que Donald Trump, e era um pouco isso que ele queria representar, era a ideologia de Donald Trump, ou a ideologia republicana clássica, com alguém... Exatamente, com alguém competente. Mas a verdade é que as bases eleitorais preferiram o próprio Donald Trump, mesmo que ache que nós todos o achemos incompetente. Preferiram o original à cópia, como na famosa frase. Exatamente. Mafalda, eu queria continuar esta discussão, mas de um outro ponto de vista, pensando agora no eleitorado como um todo. No fundo, a outra pergunta é como é que é possível que estas eleições sejam tão renhidas? E eu queria sondar a tua reação a uma ideia, enfim, é uma ideia banal, mas com a qual eu me sinto muito casado, porque já escrevi sobre ela e me interessa, que tem a ver com a economia. Uma das coisas que, não sei se a maior parte das pessoas terá noção, mas é que durante o mandato de Biden, os preços nos Estados Unidos aumentaram mais de 20%. E aliás as duas componentes que contaram mais para isso foram a alimentação e a habitação, o que no fundo torna as coisas ainda mais dramáticas. Isso significa que os salários reais nos Estados Unidos ao longo da administração Biden tiveram estagnados. Queria perguntar-te até que ponto é que o tema da economia, que é o tema que em sucessivos estudos mais aparece como o tema importante nesta eleição, é um tema que está a jogar contra os democratas, ou seja, que os fundamentals da eleição, como se diz na nossa disciplina, nesta eleição estavam contra e estão contra os democratas. Estás de acordo com isto? Completamente de acordo. Acho que de longe a razão pela qual Donald Trump ainda é muito competitivo e tem uma grande hipótese de ganhar é porque as pessoas comparam a economia dos 4 anos de Joe Biden com a economia dos 4 anos de Donald Trump e obviamente fazem ali um parênteses na pandemia porque consideram que isso foi um estado de exceção. O que é engraçado, não é? Porque tu e eu sabemos bem que há muita coisa escrita sobre isto que diz que os eleitores são miúpes, que só ligam ao que se passa nos últimos meses, mas pelos vistos não é verdade. Sim, acho que neste caso o facto de portanto Donald Trump também é um pouco original neste aspecto, é que geralmente não há um candidato que tenha sido presidente há um mandato atrás, certo, não é? E, certo. portanto, geralmente as pessoas são miúpes em relação ao mandato atual e acho que aí é relativamente seguro dizer que as pessoas provavelmente estão a pesar mais os últimos 2 anos do que os primeiros 2 anos da presidência Biden, mas estão a compará-los, mesmo que inconscientemente, mas muita gente não compara inconscientemente, compara conscientemente com os anos de Donald Trump e como nós sabemos, os anos de Donald Trump
foram anos de crescimento económico, não só nos Estados Unidos, em muitos países europeus, em Portugal também foram anos de uma inflação relativamente baixa, não é? Portanto, são considerados os anos com maior crescimento pós a grande recessão de 2008. Tirando claro o que isso já último, não tinha... é? Essa parte é que é curiosa. Há um estudo que mostra que a maioria dos americanos acha que Joe Biden era o presidente durante o ano civil de 2020, coisa que não aconteceu. Mas Joe Biden ficou tão associado à recuperação da pandemia que acabou por ficar associado à pandemia como um todo, mas no último, na resposta à pandemia, na crise de desemprego, na crise de queda gigantesca do PIB, o presidente era Donald Trump. Sim, mas ainda temos que ver se de facto a reação à pandemia foi assim tão má nos Estados Unidos comparado com a Europa, por exemplo. Houve muitos apoios, houve muitos cheques enviados a muita gente. Estamos a falar eu própria recebi cerca de $4.000 em cheques. Portanto, estamos a falar de toda a gente recebeu, abaixo de um certo nível de rendimento, toda a gente recebeu estes cheques em 2020, isso na Europa não aconteceu. Claro que isso depois também há quem diga que foi uma das políticas expansionistas que levou à inflação, para além, obviamente, da questão das cadeias de produção em todo o mundo terem sido altamente afetadas com a pandemia e, obviamente, com E também com a questão da Ucrânia. usurpação desse tema pelo próprio Donald Trump, não é? Esses cheques não aconteceriam Claro. e não aconteceriam com a mesma generosidade se a maioria na House não fosse dos democratas, que acabaram Embora por insistir houve um bocadinho mais cheques, nisso. Houve 1 ou 2 cheques já durante o tempo de Joe Biden. É verdade, digamos assim. Portanto, ainda ia acrescentar isso, que metade dos cheques, aliás, foi um tema das eleições especiais no Senado no dia antes do 6 de janeiro na Geórgia, foi votem nestes senhores para vamos receber um cheque de $2.500. Eu lembro que isso era um dos grandes temas da campanha, era que Joe Biden queria dar mais apoios e Donald Trump, por ele já estava bom, mas lá está, como disse o Pedro, as pessoas acabam um bocadinho míopes pelo que é recente e pelo que sentiram que era o responsável porque estava no poder na altura. And I laid out again in July what we should be doing. We should be providing all the protective gear possible. We should be providing the money the House has passed in order to be able to go out and get people the help they need to keep their businesses open schools that cost a lot of money. You should get out of your bunker and get out of the sand trap and get in your golf course and go in the Oval Office and bring together the Democrats and Republicans and fund what needs to be done now to save lives. So if we would have listened to you. eu acho que, em geral, as pessoas, não só nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos, acho que as pessoas acabaram por não associar a crise, digamos, da pandemia, a crise económica, a uma crise económica real, digamos assim, porque a verdade é que quando as coisas reabriram, a economia continuou a crescer, voltou a crescer em força e o emprego voltou a ter alguns números recordes de volta ao emprego, etc. E, portanto, de facto, eu acho que aqui a grande história económica é a inflação dos últimos 4 anos. É isso, é que não são os níveis de crescimento, não foram os níveis de emprego, que foram bastante bons, foi a inflação, e as pessoas não estavam recordadas do que era ter inflação, porque Sim, obviamente foi um fenómeno completamente novo para muita gente. Desde 2008 que os níveis de inflação tinham sido muito baixos e as pessoas, mesmo tendo os seus salários a aumentar, e houve aumentos de salários nominais, consideram que a inflação foi uma coisa muito má, digamos, e foi uma coisa que disrompeu muito os seus custos de vida, e acabam por compará-lo indiretamente com o período 2017, 2018, 2019, em que houve também crescimento económico, mas com uma inflação mais baixa. E claro, Donald Trump era o presidente nessa altura, também passou baixas de impostos nessa altura, baixas de impostos para muita gente de classe média e média alta, portanto, essas pessoas todas associam Donald Trump como ele pode ser um bocadinho maluco, pode dizer coisas um bocadinho malucas, mas a verdade é que não foi assim tão dramático do ponto de vista económico e para a minha vida diária de todos os dias. Isso, claro, é o que eu acho que muita gente, especialmente os eleitores mais independentes, os eleitores que estão entre os partidos, avaliam um pouco Donald Trump nessa perspectiva. O que é que os democratas tentam fazer? Tentam, no fundo, tirar o foco da economia e pô-lo mais nas questões sobre democracia e nas questões sobre o aborto, que foram os 2 grandes tópicos que permitiram um desempenho nas eleições intermédias de 2022 muito acima do esperado aos democratas. E eu acho que outra coisa importante que eles fizeram foi mudar o foco de responsabilidade política, porque afinal o incumbente não é o candidato.
Pois, isso é um Isso é bocadinho um decisivo. problema da Kamala Harris. É um bocadinho um problema da Kamala Harris. Uma Problema vantagem. e vantagem, por outro lado, não? Sim, claro. Ela obviamente tem a vantagem de não ser Joe Biden e, portanto, obviamente está um bocadinho afastada dessa imagem, mas continua a não querer fazer grandes críticas ao próprio Joe Biden. E, portanto, está ali um bocadinho de eu sou outra pessoa, estou a propor outras políticas que vão ser melhores para vocês, para eleitores, mas também não quero criticar muito Joe Biden e, portanto, estou aqui numa posição um bocadinho difícil. E a verdade é que Kamala Harris também, como política, nunca foi uma política muito voltada para os temas da economia, não é? É uma política muito mais voltada para temas de justiça, para temas criminais, para temas como o aborto, como os ataques à democracia, coisas desse género, coisas não económicas, digamos assim. E eu acho que essa tem sido, sem dúvida, o grande calcanhar daquilo dela, foi o calcanhar daquilo dela durante o debate. O que ela conseguiu foi que só teve que falar disso durante a primeira resposta, porque depois Donald Trump entrou em espiral. Acabou por ajudá-la. Exatamente, porque o que muitos Graças republicanos ao tal disseram, isco. Exatamente, ao isco provocado por ela, porque o que muitos republicanos disseram foi ele só tinha de falar de inflação e imigração em todas as respostas e não conseguiu fazer, e isso acabou por ajudar Kamala Harris no debate e sempre que ele o faz, acaba por ajudá-lo na eleição em geral. A ideia de que o tema da imigração ajuda os republicanos e mesmo o da economia tem sido um bocadinho testada por sondagens. Estas sondagens valem sempre o que valem em termos de... porque são subgrupos de resposta e são perguntas que se fazem depois, mas em algumas sondagens Kamala Harris aparece à frente de Donald Trump como a pessoa que os americanos confiam mais para gerir a economia, também em parte porque há bastante gente que responsabiliza Donald Trump pela crise pandémica, apesar de tudo. E há algumas em que os candidatos aparecem mais ou menos empatados na questão da imigração, o que também se liga a uma situação recente em que no Congresso se conseguiu um acordo bipartidário com alguns dos membros mais à direita do Partido Republicano para fazer uma grande lei de resposta à suposta crise na fronteira sul dos Estados Unidos, e Donald Trump fez com que essa lei fosse bloqueada e são coisas que os próprios congressistas que o apoiam dizem, porque sentiu que não o ajudaria na eleição se os democratas dessem uma resposta ao problema. Mas também gostava de explorar contigo para além destas duas ideias, uma terceira, que é se o tema da imigração ajuda de facto os republicanos, se quando eles falam de imigração não falam de drogas e de crime, mas sim de pessoas a comerem gatos. Ou seja, se quando eles falam de imigração se perdem de tal forma no radicalismo das propostas que deixa de ser uma coisa apelativa para as pessoas, de se sentirem mais seguras, de se sentirem menos competição no mercado laboral, e passa a ser uma coisa que afasta as pessoas de tão extremada que é. Sim, eu não tenho sondagens sobre o comentário dos cães e dos gatos de J.D. Vance e de Donald Trump. The American media totally ignored this stuff until Donald Trump and I started talking about cat memes. If I have to, create stories so that the American media actually pays attention to the suffering of the American people, then what we're going to do, Dana, because you guys are completely letting Kamala Harris coast. You just said that this is a story that you created. So the Dr. Katz thing is not accurate. Dana, it comes from first-hand accounts from my constituents. I say that we're creating a story, meaning we're creating the American media focusing on it. I didn't create 20,000 illegal migrants coming into Springfield thanks to Kamala's policies. Her policies did that, but yes, we created the actual focus that allowed the American media to talk about the story and the suffering caused by Kamala's policies. Em geral, eu não sou da opinião de que, por exemplo, um tema beneficia sempre o Partido Republicano. Por exemplo, em todas as eleições a imigração beneficia o Partido Republicano. Eu não acho isso. E também acho que, obviamente, por exemplo, a gestão da economia depende de quem é que é o incumbente, depende de como é que está a economia, depende de que políticas é que foram passadas. Apesar de tudo, eu acho que essas coisas todas têm impacto. Portanto, eu não acho que a imigração, como em abstrato, beneficie sempre o Partido Republicano. A verdade é que o Partido Republicano, desde até antes de Donald Trump, mas desde 2016, que Donald Trump fez disso uma bandeira até quase de valores, mais até do que de políticas públicas concretas. Como falaste, ele não quis passar uma proposta bipartidária para tomar medidas em relação à imigração, medidas restritivas, mas mais até na transmissão desses valores. E eu acho que
quando nós ouvimos este tipo de comentários sobre malucos, por exemplo, sobre cães e gatos, a maior parte de nós, obviamente, pensa isto vai repugnar muita gente. E eu não duvido que alguns independentes tenham ouvido isso e tenham pensado, bem, isto era o dia-a-dia da presidência de Donald Trump entre 2016 e 2020, mas também houve Tinhas muitos aquele eleitores... tema que havia antes das eleições todas, que inventavam sempre uma caravana de migrantes, antes das intercalares de 2018, de 2022 e também em 2020. Eu acho que houve sítios em que isso teve um impacto ao contrário. Havia números sobre isso, pelo menos nas intercalares, que era uma maneira tão desumana de falar da imigração que para os eleitores, particularmente nos subúrbios, ajudou a acelerar a sua transição do Partido Republicano para o Partido Democrata, porque, como dizia bem, isto não foi sempre um tema do Partido Republicano, e os dois últimos presidentes republicanos eram muito mais liberais em relação à imigração, às vezes até com os seus adversários. George Bush, em 92, era provavelmente mais liberal em relação à imigração e comércio livre do que Bill Clinton. Mas esta mudança levou a que estes eleitorados, que são decisivos em muitos estados, falassem deste tema como um tema importante para terem votado democrata pela primeira vez em 2018 ou em 2020. Sendo que houve também, isto também me leva a outra pergunta. Tu ias falar dos outros casos. Por um lado até pode ser menos apelativo para brancos suburbanos nos estados decisivos, e por outro mais para comunidades imigrantes já estabelecidas há mais tempo. Isso vê-se, por exemplo, no facto dos cubanos terem votado tão pouco em Trump na Flórida em 2016, mas já terem votado mais em 2020. Queria saber um bocadinho, ias para aí, portanto, um bocadinho o que é que achas dessas coisas? Não, eu acho que é assim, eu acho que os independentes puros, digamos assim, aquelas pessoas que são realmente moderadas e que não têm uma grande ligação partidária a nenhum candidato, que apesar do que nós ouvimos constantemente, eu tenho a certeza que vamos falar disso daqui a pouco, sobre a questão da polarização, esse grupo de pessoas continua a existir e, mais importante, continua a ser grupo decisivo. É isso que os estudos mais recentes mostram, que essas pessoas são um grupo decisivo para decidir eleições. E eu acho que aqui há, de facto, uma balança, e a verdade é que a eleição está tão renhida também mostra isso, que é, por um lado, essas pessoas não gostam deste lado mais rude, mais, digamos, rude de Donald Trump ou de J.D. Vance, mas, por outro lado, consideram que eles são mais credíveis a falar de restrições à imigração do que os democratas. E a verdade é que os democratas viraram à direita na imigração, em relação, por exemplo, aos anos Obama. Em relação à primária de 2020, particularmente, em que quase todos os candidatos diziam que eram a favor da descriminalização da imigração ilegal, incluindo Kamala Harris. Sem dúvida. Neste momento, Kamala Harris está a tentar posicionar-se muito mais para a direita, no sentido de restringir a imigração, do que outros candidatos, e mesmo durante a era Obama, etc. O que se falava sempre nessa altura era sobre fazer grandes reformas da imigração, legalizar os imigrantes já dentro do país. E agora, se nós vimos o que ela disse no debate, ela disse: eu tenho uma grande história de lutar contra gangues transnacionais de tráfico humano, tráfico de armas, tráfico de drogas. Portanto, sem dúvida uma viragem. A mensagem da convenção também, sim. Exatamente, houve uma viragem nesse tópico à direita, e os independentes estão um bocadinho, se calhar, entre será que estas pessoas que parecem ser mais racionais, mais moderadas, neste caso Kamala Harris, é que suficientemente credível na imigração, ou será que Donald Trump, dizendo coisas que eu não gosto, dizendo coisas rudes, é mais credível para fazer uma restrição mais na imigração? E depois, claro, eu gosto sempre de dizer esta frase, é uma frase que se tornou um bocadinho clichê, em Portugal talvez não se use muito, mas foi uma frase que se tornou clichê em 2016, porque um jornalista utilizou-a, mas eu acho que continuo a achar muito importante, que foi o seguinte, que foi os jornalistas e os mídia e os académicos e nós todos ouvimos Donald Trump em 2016 e continuamos a ouvi-lo em 2024 de forma literal, e ele disse até de forma não séria, mas muitos apoiantes ouvem de forma não literal, mas dão-lhe seriedade, isto é, quando ouvem estas coisas de cães e gatos, o que eles pensam não é, de facto, ele vai resolver um problema de pessoas a comer cães e gatos. O que eles estão a pensar é, esta pessoa tem valores de restrição de imigração e está disposto a dizer o que seja necessário contra o sistema, contra os poderes instalados, para levar avante as suas ideias sobre imigração. Ele dá importância, dá saliência, como também se diz na nossa linguagem, dá saliência a um tema que as pessoas dão saliência, mesmo que o conteúdo não seja exatamente aquele com que as pessoas
se identificam. Isso liga precisamente às outras duas razões pelas quais é tão competitiva. Não era só a economia, era também porque há muitos eleitores, digamos, ideológicos conservadores, que não se reconhecendo em Donald Trump no seu estilo de fazer política, votam nele de qualquer forma, votam nele sabendo que ele é um candidato não ideal, porque ainda assim acham que as suas posições políticas públicas, por exemplo, o que fez em relação à nomeação de juízes conservadores para o Supremo Tribunal, vale a pena ouvir estas coisas mais malucas, que segundo eles não têm grande impacto, se isso nos der coisas mais concretas que nós estamos realmente à procura no que toca a políticas públicas, nomeadamente baixar impostos, restringir a imigração, juízes mais conservadores do ponto de vista cultural, etc. E depois, finalmente, só quero dar aqui um parênteses, a questão das instituições da eleição para presidente, porque se a eleição fosse por voto popular, estes dois candidatos não estavam empatados, não é? É muito interessante ver as casas de apostas, em que, nestas casas de apostas, que valem o que valem, obviamente, se nós virmos em quase todas... Não fala, só resistimos 34 minutos sem alguém falar de casas de apostas. Não, mas as casas de apostas não são... Eu não gosto muito, de facto, das casas de apostas, mas acho que mostram uma coisa engraçada, que foi exatamente as mesmas pessoas, que não são representativas, mas as mesmas pessoas apostam que a eleição está 50-50 entre Donald Trump e Kamala Harris, mas se nós formos ver a pergunta quem é que é mais provável de ganhar o voto popular, Kamala Harris tem mais de 75% das apostas, e portanto eu acho interessante como já toda a gente assumiu e considera normal que o vencedor do voto popular não seja o vencedor da eleição. Toda a gente menos o Nate Cohn do New York Times, não é? Toda a gente acha que o Donald Trump não vai ganhar o voto popular menos o New York Times. Sim, é possível, não é impossível que ganhe, mas é muito difícil. E a verdade é que as instituições da eleição têm uma grande importância até na seleção do tipo de candidatos, porque se os republicanos tivessem que de facto apelar a um eleitorado nacional para ganhar o voto popular, muito provavelmente tinham que ter um candidato mais moderado. É isso que todos os modelos de ciência política, digamos assim, nos diriam. Fica o aperitivo para o nosso episódio sobre o colégio eleitoral. Exatamente. Mas o Pedro agora vai lançar o tema do nosso episódio. O que é que divide o eleitorado americano? Não é? Nós tendemos muito a ouvir uma espécie de caricatura em que o eleitorado americano está dividido entre democratas e republicanos, cada vez mais parecidos uns com os outros, cada vez mais radicais, cada vez mais extremistas e liberais para um lado, woke para o outro, que fazem exatamente tudo aquilo que os candidatos lhes dizem para fazer, são votantes de fidelidade canina, a polarização ideológica nos Estados Unidos é enorme. Até que ponto é que tu reconheces algum interesse nesta caricatura? Obviamente que é uma caricatura e por isso mesmo não corresponde exatamente à realidade. Mas até que ponto é que tu vês, olhando, e agora se calhar, como disseste no início, olhando para as correntes mais de fundo das últimas décadas nos Estados Unidos, até que ponto é que reconheces utilidade a esta caricatura? Bem, eu acho que, sem dúvida, que houve uma polarização das elites partidárias e das elites no Congresso e das elites presidenciais em ambos os partidos. É isso que mostram os dados, como bem sabes, e de facto essa polarização das elites ocorreu especialmente quando comparamos com o período entre 1945 e 1950 e a década de 70 e início da década de 80. Foi, no fundo, um período de uma sociedade muito pouco polarizada, quer ao nível de elites, quer ao nível do eleitorado. A grande questão é que eu acho que muitas vezes nós focamos demasiado na polarização das elites e imputamos essa polarização às massas sem que isso seja necessariamente aquilo que ocorre. Sem dúvida que há pessoas em ambos os lados que são muito interessadas em política e que têm visões muito aguerridas, muito intensas e mais extremistas do que a população em geral. Mas aquilo que os estudos mais recentes nos mostram e que mais, digamos, melhores dados nos mostram é que a maioria do eleitorado é ou moderado, isto é, mais moderado que as elites, ou tem uma combinação de preferências em assuntos que não coincide necessariamente com os partidos. Por exemplo, é de esquerda quanto ao aborto e de direita quanto aos impostos, por exemplo. E, portanto, estas pessoas, quer as pessoas cujas preferências
não encaixam totalmente em nenhum partido, quer as pessoas que são independentes e mais moderadas, e até as pessoas que têm alguma simpatia por um partido, mas que são moderadas e têm alguma ambivalência quando esse partido tem alguma falha, essas pessoas podem nos parecer muito poucas porque essas pessoas têm de facto muito pouca voz, digamos assim, porque são as pessoas mais, digamos, normais do dia-a-dia. Menos politizadas, menos Exatamente. envolvidas. Há um livro há um livro recente chamado The Other Divide que de facto, de 2 cientistas políticos americanos, que mostra isso, que é, todos nós estamos a falar na divisão da polarização, mas essa divisão é uma divisão de uma minoria, porque há 2/3 do eleitorado que ou não quer saber de todo de política, ou quer saber um pouco, mas quer saber ocasionalmente, e essas pessoas são as pessoas de facto independentes, moderadas ou, como nós chamamos, conversianas, isto é, não têm as preferências de acordo com os partidos que estão no boletim. Agora, o que é que acontece? É que estas pessoas, mesmo sendo menos do que eram há uns anos, e eu acho que há alguma evidência que, apesar de tudo, se compararmos este grupo de eleitores, este grupo é menor hoje em dia em tamanho, em dimensão do que era talvez há 40 anos, a verdade é que estas pessoas, no que toca a definir eleições, são as pessoas mais importantes para definir eleições. São as pessoas que, de facto, a sua direção de voto é captar este eleitorado, mesmo que seja 10 a 20% do eleitorado, que flutua e que vota sempre. Estas pessoas são as pessoas mais importantes de captar. E são estas pessoas, porquê? Porque estas pessoas, o voto delas é o voto que flutua, as outras votam sempre da mesma maneira, e portanto estas pessoas é que vão, tendo em conta, por exemplo, a economia, votar num partido ou votar noutro, enquanto nós, se calhar, ou pessoas que são muito a favor de um partido ou de outro, votam sempre, mesmo que a economia esteja má, votam sempre no seu partido, e portanto as pessoas flutuantes, que muitas vezes não são as que são ouvidas na praça pública, continuam a ser muito importantes. E a conversão de eleitores, há muito também essa ideia de que só vale a pena, esta ideia tornou-se tão banal, tão clichê, que acho que já exagerámos um bocadinho no lado oposto, que é, toda a gente aprendeu a dizer que o que interessa nos Estados Unidos e até noutros países europeus é a mobilização da nossa base eleitoral e não a conversão. O que interessa é que estas pessoas participem ou fiquem em casa. Bem, eu só quero, porque há muitos programas de comentário que falam nisto, e eu só quero pôr aqui as coisas, os pontos nos is, que é, em primeiro lugar, em todos os países europeus, há mais gente a mudar entre partidos há mais mudança eleitoral que vem de pessoas a mudar entre partidos do que na questão da abstenção. E mesmo nos Estados Unidos, a informação que temos é que as duas coisas estão mais ou menos ela por ela no impacto que têm no resultado final. A conversão continua a ser fundamental, a conversão, isto é, converter pessoas que votaram republicano a votar democrata, ou pessoas que votaram democrata na última eleição a votar republicano, continua a ser absolutamente fundamental para o resultado eleitoral. E basta se calhar também pensarmos um bocadinho no quão poderoso é este efeito de conversão versus o efeito de mobilização. É que quando nós mobilizamos uma pessoa, estamos só a somar uma pessoa ao nosso lado. Quando nós convertemos uma pessoa, estamos a somar uma pessoa ao nosso lado e a diminuir uma pessoa ao outro lado. Claro. E, portanto, o impacto final é muito maior, é o dobro. Já agora uma nota sobre isto. Um dos conceitos mais importantes para quem estuda eleições nos Estados Unidos e comportamento eleitoral é o conceito de identificação partidária. Isto é medido em inquéritos, pergunta-se às pessoas se são republicanos ou democratas, e depois há uns que dizem que não são nem uma coisa nem outra, mas depois quando nós os esprememos um bocadinho e perguntamos se inclinam mais para um partido ou para outro, acabamos com um conjunto de pessoas bastante grande que se identifica com um partido e que, enfim, de alguma maneira essa identificação dá estabilidade ao seu comportamento, ajuda a prever uma série de coisas sobre as suas opiniões sobre o seu comportamento. Mas uma coisa interessante é que, mesmo sendo verdade que há uma percentagem enorme de pessoas nos Estados Unidos que se identifica com um partido, há cerca de, isto olhando para o General Social Survey, 20%, 1 em cada 5 eleitores, de facto não podemos espremer o que quisermos e eles não vão indicar nenhum partido. E depois, quando vamos olhar para como é que eles se comportam eleitoralmente, por exemplo, em 2020, Biden ganhou entre os independentes com uma margem de 58% contra 36% em relação a Trump. E, portanto, obviamente que estes 20% de pessoas é muita gente e são absolutamente decisivos. Foram decisivos
no Arizona, foram decisivos na Geórgia. E isto é antes de pensar na ideia de conversão. São mesmo pessoas que não se mobilizam muito, que não têm uma imagem clara, nem uma identificação clara com o partido, mas acabam por ser, portanto, a ideia de que estes são dois blocos inamovíveis que vivem em bolhas, acaba por não aderir muito à realidade. No mínimo é exagerado, não é? Eu acho que é mais isso. Os partidos estão obviamente focados em conversão. Tu falavas do Arizona, e o Arizona lembra-nos um ótimo exemplo, que é o esforço que os democratas têm feito desde a morte de John McCain para abraçar o legado de John McCain e, portanto, converter uma data de eleitores republicanos num estado anteriormente solidamente republicano, e que têm convertido com sucesso em eleitores democratas. Agora, nós obviamente convidamos a Mafalda para desafiar esta ideia de status quo, que os eleitores não se mexem, mas se nós por acaso tivermos, e é neste momento o que as sondagens indicam, uma eleição presidencial com um resultado exatamente igual ao anterior, o discurso vai ser exatamente esse, e com alguma lógica, não é? Pouco mudou. As condições em que é disputada a eleição em 2020 e em 2024 são completamente diferentes, tirando o candidato de um dos lados, mas mesmo o facto de ser incumbente ou não, e pouco muda na intenção de voto das pessoas. E é verdade que nós vemos, durante a presidência de Trump, houve uma série de posições que os democratas não tinham muito solidamente, por exemplo, a posição de apoio a uma amnistia aos imigrantes ilegais que já vivem nos Estados Unidos, e que a partir do momento em que a liderança no Congresso diz não, mas nós somos a favor disto, os democratas mudam 20 pontos a favor dessa posição. São pessoas que de um dia para o outro, a tal lealdade canina de que falávamos, começou a aparecer mais. Os republicanos, antes de 2016, eram genericamente loucamente a favor de intervenção externa dos Estados Unidos em países instáveis e contra tarifas e a favor do comércio livre, e os democratas até eram bastante favoráveis a limitações ao comércio livre. Aliás, Bill Clinton ganhou um bocadinho contra a ideia da NAFTA, não abertamente porque deixou isso para o Ross Perot, mas um bocadinho contra essa ideia. E agora os republicanos são todos contra comércio livre, contra alianças internacionais, e tornaram-se um partido isolacionista. Portanto, eu acho que muita desta narrativa vem de uma verdade, que é: as pessoas tinham opinião, os partidos eram de uma maneira em 2016 e são de outra agora, porque mudaram os protagonistas e as pessoas foram atrás dos protagonistas. E isto ainda se vê noutra coisa, que é: há cada vez menos estados a mudarem de um partido para o outro, há cada vez menos estados em que as pessoas votem de maneira diferente. A Mafalda falou do caso do Ohio, da margem no Ohio em relação a um ou outro. E a margem, obviamente, para cientistas políticos, conta muito para avisarmos, para se avisar, olha, mas este ganhou por mais 20 é porque há aqui 20% de pessoas convertíveis para o Partido Republicano. Mas o eleitor médio vai ver, no Ohio ganham republicanos, ganhou o J.D. Vance e ganhou o Mike DeWine, portanto ganham republicanos. E há uma redução, de facto, dessa separação. As pessoas recebem vários boletins. Há cada vez menos casos em que candidatos ao Senado ganhem estados em que o candidato do partido oposto ganhou. Isso vai-se ver nesta eleição outra vez e visto em muitas outras. A redução do eleitor móvel é um fenómeno real lá. E eu, para lançar também um bocadinho para a nossa conversa sobre este tema, queria falar de uma ideia que eu já li várias vezes, que é: como o sistema partidário dos Estados Unidos deixou de funcionar como uma espécie de dois bipartidarismos internos, em que a direita e a esquerda de cada partido, mais no Partido Republicano que no Democrata isto já ainda existe um bocadinho, mas também menos, em que a direita e a esquerda de cada partido podiam caber perfeitamente na direita e na esquerda do outro partido. Portanto, havia um diálogo interno muito forte, e depois chegavas à eleição e os liberais que fossem derrotados num partido votavam nos liberais do outro, e os conservadores derrotados num partido votavam no outro. Havia muito movimento, e isso substituiu-se na era da televisão, na era do ciclo noticioso de 24 horas, por dois partidos nacionais com uma série, eles chamam-lhes litmus tests, testes de pureza ideológica, em que os partidos são uma espécie de dois monolitos. Todos os liberais do Partido Republicano foram para dentro do Partido Democrata, todos os conservadores do Partido Democrata foram para dentro do Partido Republicano. Ainda existem, mas são residuais nos dois casos. E, portanto, esse bipartidarismo vai sempre significar eleições divididas, porque se um defende que o céu é azul, o outro vai defender que o céu é encarnado, e vice-versa. Eu queria ouvir a Mafalda sobre isto, mas só uma nota. Isto é um bocadinho como o copo meio cheio e o copo meio vazio, não é? As duas coisas são verdade. Sim. E tudo depende do ângulo em que olhamos para o copo. Não há dúvida que, e a Mafalda começou mesmo por dizer isso, a polarização aumentou, a fidelidade partidária terá aumentado, portanto, especialmente nas elites, já vamos falar um bocadinho sobre isso, e tudo isso é verdade. E ao mesmo tempo também, isto até corresponde um bocadinho aos ciclos, até na literatura da ciência política, muita gente a explicar porque é que partisanship is a hell of a drug, não é?
Há um caso que eu dou sempre nas aulas, que é uma pergunta que se fez no fim do primeiro mandato Obama, em que se perguntava se o desemprego tinha aumentado ou diminuído, e os democratas achavam que tinha diminuído, e por acaso com razão, e a esmagadora maioria dos republicanos achava que tinha aumentado. Sim. Portanto, a identidade partidária molda a visão da realidade. O mesmo para acharem agora que há uma recessão ou não, quando não há. Não é? Mas depois, ao mesmo tempo, também temos muitos sinais, não sei se este é o lado do copo meio cheio ou do copo meio vazio, não interessa, é o outro lado. Temos muitos sinais de que há mais moderados do que se pensa, há menos polarização do que se pensa. Há um paper muito giro do James Druckmann no Journal of Politics, em que ele faz, no fundo, em que eles mostram que quando se pergunta a republicanos e democratas o que é que pensam das pessoas do outro partido e o que é que eles têm em mente, o que eles têm em mente é uma pessoa que praticamente não existe. Ou seja, é uma pessoa altamente mobilizada, altamente radical, altamente extremista. E quando estes inquéritos são sempre espetaculares. E quando se expõe estas pessoas, no fundo, à categoria modal do que é o adversário, não é? O que é que pensa, as suas atitudes mudam completamente. E quem é que deixam de ser os republicanos achavam que 50% dos democratas eram afro-americanos, por exemplo, em média. Portanto, a sua posição passa de hostilidade para uma certa indiferença. Mas, Mafalda, estamos a falar há muito. O que é que pensas sobre isto? Sim, eu queria só também dizer 2 ou 3 coisas. A primeira é claro que, e isso foi o que eu comecei por dizer, que os eleitores partidários tornaram-se um grupo mais homogéneo em relação àquilo que eram. E aqui muito importante, eu diria até mais do que a questão do ciclo noticioso ou de partidos nacionalizados, foi de facto a questão mais importante do século XX nos Estados Unidos, que foi o realinhamento do Sul, não é? Portanto, foi a questão racial. Basicamente o que acontecia, a razão pela qual havia 2 partidos dentro do Partido Democrata é porque havia uma ala conservadora do Partido Democrata do Sul, mais velha, branca, que era a favor da segregação racial. E a partir dos anos 60, quando isso acaba, começa uma longa marcha progressiva, portanto não é uma coisa automática, as pessoas estes políticos têm que se ir reformando, as pessoas vão mudando. Eu gosto sempre de dizer, vão às eleições de 1992 e hoje em dia aquele seria completamente aquele mapa seria completamente impossível, e a ideia de nós termos por isso é que eu já falei delas várias vezes aqui neste episódio 2, porque é mesmo irreal. Os candidatos democratas eram do Arkansas e do Tennessee, eram 2 brancos do Sul. Isto é completamente, hoje em dia é completamente, e já foi mesmo assim mais de 20 anos após o Civil Rights Act. Foi uma coisa que demorou muito tempo. Mas quando finalmente se acabou este processo de realinhamento que durou 20 anos, claro que o que acaba por ocorrer é que, basicamente, quer na economia, quer nos assuntos sociais, os partidos não há uma interseção em lado nenhum. Portanto, não há ninguém, digamos, liberal na economia no Partido Republicano, nem ninguém liberal, conservador nos costumes no Partido Democrata. O próprio Joe Biden, quando começa a carreira, é uma pessoa muito mais conservadora nos costumes. E tecnicamente num estado do Sul, não é? Sim, Delaware. Abaixo da Mason-Dixon Lane. Sim. E de facto esse realinhamento aconteceu e há muita gente que diz que é isso que causa também uma certa polarização das elites e eventualmente também uma polarização do comportamento eleitoral. Outra coisa muito importante é que muitas vezes nós estamos, portanto, os eleitores moderados têm que escolher entre duas opções extremas ou 2 opções polarizadas e, portanto, eles podem parecer polarizados porque têm que apoiar uma delas, porque não têm nenhum candidato moderado, mas muitas vezes as suas atitudes mais, digamos, mais fixas, não ligadas a um candidato, são muitas vezes mais moderadas. E claro, eu acho que, de facto, muitas vezes esses estudos que eu acho muito engraçados, eu também conheço esse paper, basicamente mostram que a polarização afetiva desaparece desde que nós digamos que a pessoa do partido oposto é uma pessoa basicamente normal, ou uma pessoa que não quer saber muito de política. Sim, mas isto é um cenário, é um mundo fictício, não é? Claro, é um mundo fictício, mas a verdade é que há alguns sinais também que eu acho que mostram que, digamos, o centro continua a ser um sítio vital para os partidos. Certo. Por exemplo, o facto de a verdade é que Kamala Harris, em relação à primária de 2020, tem hoje uma plataforma muito mais centrista. Se ela achasse que isto não seria necessário para captar votos nos estados-chave, não faria isto. Portanto, eu acho que, de facto, ainda há muita gente e o problema de muitos estudos
e de muitas sondagens, o que acontece é que só perguntam, começam por dizer, excluindo os independentes, e olhando só para os democratas e para os republicanos, eles estão polarizados. Só que, quer dizer, nós não podemos, estamos a excluir um quinto a um terço do eleitorado, que por sua vez é o quinto ou o terço que vai decidir a eleição. Mafalda, mas isto leva-me para a última pergunta que te queríamos fazer. Independentemente do copo meio cheio ou meio vazio, eu acho que provavelmente estamos de acordo, e já falaste várias vezes durante o programa, que as elites políticas americanas estão muito polarizadas e que a população, o eleitorado, está pelo menos menos polarizado. E essa é a minha pergunta, pela lógica de que num sistema democrático, em princípio, as elites políticas deverão ser responsivas em relação àquilo que as pessoas querem, o que é que explica esta discrepância entre o extremismo das elites políticas americanas, talvez diria eu mais de um lado do que do outro, mas não sei se vamos entrar nessa discussão, mas esse extremismo existe, essa polarização existe, polarização assimétrica, e a permanente, apesar de tudo, a sobrevivência de uma moderação eleitoral. Como é que esta discrepância se explica, na tua opinião? Sim, eu acho que isso é uma falha, sem dúvida, do sistema eleitoral, e é uma falha, digamos, da ciência política que tenta responder a essa pergunta. Mas eu acho que há 2 ou 3 coisas que provavelmente permitem que isso continue assim. A primeira é, portanto, o próprio desenho institucional do sistema, que faz com que muitos estados, muitos sítios sejam, digamos, sítios que eles chamam safe seats, não é? Portanto, sítios sem competição eleitoral. E as elites políticas nesses que são eleitas por esses lugares, que são muitos senadores, muitos congressistas, podem, no fundo, ter opiniões muito mais extremistas do que o eleitorado médio nacional ou do que o eleitorado, digamos, até do Estado como um todo, porque estão num sítio extremamente não competitivo, porque no fundo é a competição eleitoral que faz com que os partidos tendam a moderar, não é? Porque se eles só se tivessem que apelar à sua base muito pequena, não tinham que se moderar e não tinham que apelar a esse eleitor meio indeciso ou meio independente ou sem afiliação partidária. Nos Estados, e isso também é engraçado, é olhar para os Estados, que são os Estados competitivos, não é? Se nós olharmos para os Estados competitivos, a verdade é que, em geral, nesses Estados, quem ganha são pessoas muito mais centristas do que a plataforma nacional. Há algumas exceções, sem dúvida, mas se nós olharmos para quem ganhou como governador da Pensilvânia, alguém como o Josh Shapiro é muito mais ao centro em muitas políticas. No entanto, se tivesse ganho o nomeado republicano, era uma espécie de neonazi. Sim, mas por alguma razão não ganhou, não é? Por alguma razão Josh Shapiro teve 60%. Daí a coisa da polarização assimétrica de que o Pedro falava também é interessante, não é? Ou seja, sim. Por exemplo, o candidato que ganhou por 1 ponto no Wisconsin, o Ron Johnson, era muito mais radical do que qualquer democrata que ganha em qualquer swing state para o lado do Partido Democrata. Isso é... Sim, os dados tendem a mostrar que, olhando para, digamos, os votos no Congresso, que essa polarização é assimétrica. Eu acho que não há grande discussão académica sobre isso. O Rick Scott que ganha por 1 voto e depois é contra a segurança social. Esse tipo de coisas não acontecem em sentido inverso no Partido Democrata, não? Mas eu acho que grande parte disto tem a ver, como eu disse, com o desenho do sistema, com a questão de muitas eleições serem feitas ao nível estadual, obviamente, e portanto não há um eleitorado nacional a quem apelar a um eleitor mediano, como nós chamamos na ciência política. O eleitorado está muito dividido por estados e em muitos destes estados não é competitivo. E depois, claro, há aquilo que falas, que eu acho que revela um pouco também outra coisa, que é o candidato tem que, no fundo, equilibrar esse apelo ao eleitorado da eleição geral, ao eleitorado popular, mas também tem que equilibrar, ter um apoio não só nas primárias, mas também um apoio da base de financiamento, um apoio do próprio partido como organização. Que também por exemplo, nacionaliza a coisa, sim. Eu ia-te perguntar se não achas que as primárias são, se calhar, o motor principal disto ou não. Sim, isso é literalmente a questão de $1 milhão. É melhor ou é pior? Digamos, a percepção geral é que, de facto, e a percepção que todos temos é que a primária leva a que haja mais polarização, porque no fundo são as bases
que são as pessoas mais envolvidas, mais politizadas, Exatamente. Mais radicais, mais ideológicas. Que é essa a percepção que nós todos temos. O problema, há dois problemas nisso, Sim. É que, em primeiro lugar, isso assume que as pessoas que vão votar nas primárias não estão já a pensar também na eleição geral, o que não é necessariamente verdade, e segundo, é muito difícil demonstrar isso ainda não foi demonstrado, ou seja, neste momento há quase estudos para os dois lados e ainda não está demonstrado que as primárias mudaram nesse aspecto dessa forma tão direta. O problema é que é muito difícil de avaliar isso e a maior parte dos cientistas políticos pensam que porquê? Porque as primárias foram introduzidas quase todas ao mesmo tempo naquela época pós-McGovern-Fraser, pós-68, e estas primárias nacionais, estas primárias estaduais para selecionar candidatos e ser de facto a convenção deixar de ter um papel à parte das primárias, apesar de agora isto no Partido Democrata ter talvez mudado um bocadinho, talvez seja uma esperança de que algo venha a mudar, mas quase todos os cientistas políticos consideram que a competição democrática deve-se fazer entre partidos e não dentro dos partidos, isto é, que as primárias acabam por disromper demasiado a capacidade de um partido de se coordenar, de pensar numa eleição geral como um todo e de ser eficiente, de pensar nesse eleitor da eleição geral, e que torna muito difícil a partir do momento em que temos 10 candidatos numa primária e quem vota nas primárias são as pessoas de base, torna muito difícil coordenar e torna muito difícil que não sejam pessoas muito interessadas em política e muito extremistas a votar nessas eleições gerais, nessas eleições primárias. Ainda seria outro tema para nós explorarmos, tal como ainda ficou aí quando falaste do realinhamento do Sul, fiquei a pensar no realinhamento do Norte como consequência disso. Tu, quando falaste no início de que votavas em 2 estados que são de facto estados seguramente do Partido Democrata, como o Illinois e o Massachusetts, ambos em 2018 tinham governadores republicanos e o Massachusetts até tinha em 2022. Mas esses republicanos são muito diferentes. Por exemplo, os republicanos do Massachusetts são de facto esses republicanos moderados que não existem ao nível nacional. Pedro, vamos ao nosso último segmento, esta brincadeirazinha que tu vais apresentar agora. Bem, é um quiz, são 3 perguntas que vamos, ao longo dos próximos episódios, fazer perguntas diferentes. Obviamente, no fim do podcast, é o momento em que, por exemplo, eu hoje vou fazer de conta que sei estas coisas de cor e, portanto, vou perguntar, quer à convidada, quer ao João, vou fazer 3 perguntas. Então, a primeira pergunta. Esta pergunta é baseada nos dados do American National Election Study, portanto, que é um inquérito que se faz depois de cada eleição. E qual é que vocês acham que era a percentagem de americanos, com 18 ou mais anos, que achavam que não havia diferenças importantes entre o Partido Democrata e o Partido Republicano em 1952 e depois em 2020? Percentagem que achava que não havia diferenças importantes entre os dois partidos. Mafalda, queres ir primeiro? Sim, portanto, em 52 eu diria que mais de 50% diria que não há diferenças significativas. Em 2020 eu diria que ainda serão uns 20%. Eu estou mais pessimista nos 2,52. Os republicanos candidataram um democrata, não é? Candidataram o Eisenhower, que antes tinha sido pelo menos simpatizante. Portanto, eu diria 40% em 52 e 5% em 2020. Então tiveram bastante próximo. Em 52, 41%, tiveste aqui particularmente próximo, 41% dos inquiridos dizia que não havia diferenças importantes. Em 2020, 10%. Ok. Portanto, claramente a percepção, isto tem tudo a ver com o que falámos aqui, com a ideia da polarização e se reflete também na percepção que os eleitores têm de onde os partidos estão. Dirias que se alguém ganhasse era eu, não é? Se fosse para ganhar... Era preciso fazer as contas, não é? Vamos deixar isso para outro dia. A segunda pergunta é bastante diferente. Em que ano é que pela primeira vez uma mulher procurou ser presidente dos Estados Unidos? E eu queria clarificar o que quer dizer com esta pergunta. Estou a contar quer com mulheres candidatas, quer com mulheres que procuraram a nomeação. Portanto, quem se candidatou a primárias, no fundo. Exatamente. Em que ano? Eu sei. Tu sabes. Sei, desculpa. Sabes, Mafalda? Eu diria que nos anos 60, 58, 60, porque eu sei que houve uma candidata negra que se candidatou nas primárias democratas. Estás a pensar bem? É representante Chris Holm.
É 72. Não é? Em 72? 72. De que século? 1972. Não, foi em 1872. Essa não vale. Porque tinha menos de 35 anos, é por isso? Claro. Mas toda a gente... Essa não foi mesmo candidata. A primeira candidata de sempre, no sentido de ser aceito por um tribunal como candidata, foi a Chris Holme em 72. Eu contei com a Victoria Woodhull, em 1872. Foi candidata... Teve rasteira. Foi candidata do partido do Equal Rights Party. Aliás, eu não sabia isto, o running mate dela foi Frederick Douglass. E pronto, obviamente que não foi bem sucedida. Mas já agora, não é a pergunta, mas eu vou fazer de conta que sabia, não vou fazer. A Mafalda também sabia a resposta certa, é importante dizer isto, que não era essa. Houve 24 mulheres que procuraram ser presidentes dos Estados Unidos. 24? Não fazia ideia. Muitas delas por partidos que não foram o democrata e o republicano, e obviamente mais recentemente muitas que procuraram a nomeação. Então a última pergunta... 10 na primeira democrata de 2020, não é? Para aí metade. Sim, e se contarmos com a de Jill Stein também. Sim, estou a contar. E uma de cada vez ainda conta mais. Terceira pergunta. Qual é o estado em que os democratas têm ganho a mais eleições consecutivas? Primeira Mafalda. Essa tem que saber porque faz parte da minha biografia ao Minnesota, porque acho que foi o único estado que nunca votou no Ronald Reagan. É verdade. Não votou na primeira eleição. Porque o candidato democrata era do Minnesota. Mas mesmo assim, isto não quer dizer que não seja um Estado, quer dizer, não é um Estado hegemonicamente democrata, é um Estado relativamente dividido. Calhou só. Sim, a parte rural do Estado continua a ser, no fundo, a parte rural do Estado de Minnesota, como a parte rural do Estado de Illinois, por exemplo, são muito conservadoras, No muito Ohio vermelhas. E, portanto, muitas vezes nós só olhamos para a cor do Estado como um todo, não é? Só olhamos como é que ele aparece no colégio eleitoral, mas se olharmos para o Estado ao nível mais micro... Para os sítios que o Tim Walz representava. Exatamente. Por exemplo, eu posso dizer que, no meu distrito eleitoral, como eu disse, é cerca de 50-50. Acho que Donald Trump teve cerca de 40% em 2020. Mas ao lado do meu, Donald Trump teve 80%. E é no Illinois. Portanto, esta diversidade dentro dos Estados existe muito. A questão é qual é que é a hegemonia das grandes cidades e dos centros suburbanos nesses Estados. No Minnesota, a hegemonia de Minneapolis e no Illinois, a hegemonia de Chicago é muito grande e faz com que o Estado como um todo vire mais azul, enquanto no Wisconsin, por exemplo, há menos hegemonia de grandes cidades. Ao estilo da pergunta anterior, tu podias ter dito que a Mafalda estava errada e que era o District of Columbia, não é? Não, mas isso não é um Estado, Exatamente, esta também não foi candidata mesmo, mas pronto. Mafalda, muito obrigado, foi ótimo falar contigo. Sim, muito obrigada pelo convite. Bem, termina assim o primeiro episódio do Burro Elefante. Muito obrigado à Mafalda pela presença aqui, mesmo que virtual, e ao Expresso e à Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento pelo apoio. Pedro, nós vemo-nos para a semana para continuar a acompanhar as peripécias do Burro Elefante, desta vez com o João Cancela. Sim, vamos falar sobre como é que se vota nos Estados Unidos e sobre participação eleitoral e abstenção. Apareçam.